Beleza? Tipo assim, o crime foi tão reprovável, foi tão desprezível que se necessita decretar a prisão dele para que ele já sinta o poder da pena, né? Já sinta o caráter preventivo da pena, a prevenção geral ou especial. Não é possível decretar prisão preventiva com essa finalidade de punição. Tranquilo? Como decorrência imediata de investigação criminal da representação ou recebimento da denúncia. Justamente do mesmo jeito. Não posso decretar a prisão preventiva porque ele está respondendo à investigação criminal ou porque a denúncia foi recebida. Beleza? Não se pode decretar prisão preventiva com base nesses elementos aqui. O parágrafo terceiro do 282, eu trouxe aqui para os senhores, que ele é de muita importância. Por quê? Porque vai dizer o seguinte: ressalvados os casos de urgência e de perigo da ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. Isso aqui, pessoal, é justamente aquela ideia que eu expliquei, que ao representar pela prisão preventiva, ou requerer, o Ministério Público requerer e o delegado representar, num dos pedidos se pede que seja feita sem a ouvida da parte contrária, para que eu não torne essa medida, né? Essa medida ela perca a eficácia, porque se o réu souber que contra ele existe, em seu desfavor existe uma representação da prisão preventiva, provavelmente ele vai fugir e não se vai ter a eficácia da medida. Então, uma ressalva para esse parágrafo terceiro aqui, ó, porque o parágrafo terceiro diz que tem que dar a oportunidade 5 dias, 5 dias, né, para que a defesa ela se manifeste. Então, muitas vezes a gente pede para que seja decretada a prisão sem a ouvida da parte contrária. Por que sem a ouvida da parte contrária? Para que eu assegure a eficácia da medida. Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Então, é aquela medida inaudita altera a parte. Inaudita altera a parte, sem ouvir a outra parte. Com o contraditório postergado ou diferido. A regra é que o contraditório ele seja real, né? Ele seja ali, naquele momento, o contraditório seja antes de deferir a medida. Né? É a regra. Mas se for para assegurar a eficácia da medida, o juiz pode decretar esse contraditório diferido ou postergado. Beleza? Perdão. Portanto, o descumprimento a que se refere o 282, parágrafo 4, além de justificado, deve ser comprovado mediante o devido processo legal, assegurado ao investigado ou acusado, contraditório à ampla defesa. Tá vendo? Tem que se assegurar ele, né? Salvo a exceção, salvo na hipótese de urgência ou de perigo de ineficácia da medida. Ó, aqui, ó. É justamente isso aqui, ó. Que se eu der a oportunidade de a defesa falar em 5 dias, provavelmente a medida vai perder a eficácia. A decisão judicial determinando a substituição da medida cautelar descumprida, imposição de outra em cumulação, até mesmo a prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada, como lastreado em critérios de legalidade. Legalidade, lembra lá do pressuposto formal, razoabilidade e proporcionalidade. Tranquilo? Aqui a gente vê aqui o inciso 1 e o inciso 2 do 282, que a gente já comentou. Vamos para frente. A inobservância dos elementos do inciso 1, 282, para a decretação de cautelar, ou do inciso 2, do 282, para a escolha de sua qualidade, ou a ausência de fundamentação na sua aplicação, e seja a utilização de habeas corpus, né? E seja a utilização de habeas corpus, mesmo que a medida cautelar diversa da prisão não restrinja completamente a liberdade de locomoção ou do agente. Já visto que diante do 282, parágrafo 2º, o que quer dizer isso aqui? O que é que esse texto está dizendo aqui para a gente? Ó, se o juiz decretar uma medida cautelar diversa da prisão, ainda que essa medida cautelar diversa da prisão ela não intervenha, ela não tenha intervenção direta
na liberdade de locomoção do indivíduo, ainda que aquela cautelar diversa da prisão ela não tenha diretamente intervenção na liberdade do indivíduo, e ela não tenha, essa medida ela não for adequada ou necessária, se ela não for adequada ou necessária, eu posso atacar ela por meio de habeas corpus. Por que eu posso atacar por meio de habeas corpus? Porque é uma medida que ela fere justamente a adequação e a necessidade, ferindo o 282, parágrafo 1º e 2º, como ela fere o 282, parágrafo 1º e 2º, e o descumprimento de uma medida cautelar diversa da prisão pode ser já na prisão preventiva, eu posso atacar essa medida que é inadequada ou desnecessária por meio do habeas corpus. Deu para entender? Posso caminhar? Vamos em frente? Por tal motivo, é que se diz que a decisão que decreta uma medida cautelar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus. Então, quando eu decreto uma medida cautelar de prisão, ela segue aquela mesma regrinha que a gente conversou do inquérito, né, de que aquela prisão ela vai se fundamentar enquanto for aqueles requisitos que foi, né, aqueles requisitos que foi utilizado para ensejar a decretação ele subsistir. Por exemplo, se eu represento por uma medida cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo, e essa prisão preventiva foi fundamentada para garantir a persecução penal, né? Para assegurar a persecução penal. E a persecução penal passa, né? Eu já tenho o processo, a audiência de instrução e julgamento, já foi feita, já saiu sentença. E aquela prisão ainda persiste, né? Aquela prisão preventiva ainda persiste, eu posso requerer, né, a revogação dessa prisão preventiva com base nessa cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, se foi essa decretação da prisão preventiva, ela foi fundamentada para assegurar a persecução penal e a persecução penal já passou, né, eu não tenho mais fundamento aquela prisão preventiva. Então, essa prisão preventiva pode ser revogada. Por quê? Ela vai existir enquanto existir os fundamentos que a decretaram. Então, enquanto existir os fundamentos que foi decretada a prisão vai subsistir. Deixou de existir os fundamentos que foi decretada a prisão, essa prisão também, ela cai. Tranquilo? É a cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula rebus sic stantibus foi portada lá do Código Civil. Tranquilo? Para acusação, eu trouxe isso aqui, importante, porque assim, na prova mais aprofundada, ela vai cobrar, né? Qual o recurso cabível que decreta a prisão, né? É o RES aqui, ó, a prisão preventiva, né? De acordo com o artigo 281, parágrafo 5º, parte final do CPP, caberá recurso sentido estrito que indeferir o requerimento. Ou seja, se eu indefiro o requerimento ou revogo a prisão preventiva, eu vou atacar ele por meio do RES, que é o recurso sentido estrito. Tranquilo? Para acusação. Se conceder liberdade provisória também, ou relaxar a prisão em flagrante. Toda vez que se for concedida liberdade provisória, né, que indeferir o requerimento da prisão preventiva, ou relaxar a prisão. Relaxar a prisão flagrante é quando o juiz entende que a prisão é ilegal. Tranquilo? Então, se a prisão é ilegal, ela pode ser relaxada. Então, o MP ou o assistente de acusação, o MP ou o assistente de acusação, vai manejar um RES, que é o recurso sentido estrito. Tranquilo? Logo, tal instrumento de impugnação também se revela adequado contra a decisão que indefere requerimento de medida cautelar diversa da prisão. Do mesmo jeito, o delegado ou o MP pediu, representou pela uma medida cautelar diversa da prisão, foi negado, né? Ele pode atacar essa decisão judicial por meio do RES. Beleza? E para a defesa? Para a defesa pode manejar um habeas corpus, tranquilo? Então, eu trouxe a redação do 314, que é importante a gente saber aqui, ó. Ela vai dizer o seguinte: a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado os fatos nas condições previstas no inciso 1, 2 e 3.
estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal. Então, essas excludentes de ilicitude, que vocês vão estudar hoje com o professor Anderson, essas excludentes de ilicitude, se o sujeito ele praticou o fato com base numa excludente de ilicitude, numa legítima defesa, no estado de necessidade, não se pode decretar a prisão preventiva quando o juiz vê que as provas dos autos, as provas constantes nos autos, o agente praticou o fato amparado por uma excludente de ilicitude. Beleza? A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. A gente já falou isso aqui, é a redação do 315. Beleza? Motivação e fundamentada. Fundamentada e motivada com base nos fatos concretos. Beleza? Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos, foi justamente a pergunta de Tátio, fatos novos e contemporâneos, é no próximo slide a pergunta de Tátio, que justifique a aplicação da medida adotada. Beleza? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase do ato normativo. É aquela decisão que ela é genericona, né? Ela decreta a prisão preventiva e você vê que o magistrado ele não adentrou aos fatos, né? Ele não fez uma análise minuciosa dos fatos. É uma decisão que cabia para qualquer fato, aquela decisão genérica, né? Sem explicar a sua relação com causa e a questão decidida. É justamente a pergunta que Tato fez, né? Se, por exemplo, ele poderia decretar uma prisão preventiva com base no modus operandi do crime. Tranquilo? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ou seja, eu tenho que fundamentar, quando eu der fundamentar a decisão, eu tenho que dizer o motivo concreto, né? Tenho que explicar o porquê da decretação da prisão. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. É justamente aquela decisão que cabia para qualquer outra, beleza? Isso tudo trazido pela modificação do pacote anticrime para evitar que os magistrados, né, decretem a prisão preventiva unicamente com base em copia e cola, né? E uma decisão que cabia em qualquer outra. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. É justamente a decisão que ela não enfrenta ponto a ponto do caso concreto. Beleza? Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, quando o magistrado ele se valer de uma jurisprudência, né, ele se valer de um caso, de um posicionamento pacífico pelo STJ ou pelo STF, ele deve indicar que aquele caso ele se enquadra, né, no caso que está sendo analisado. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto, o julgamento ou superação do entendimento. Ou seja, quando se fizer referência a uma jurisprudência, a um precedente da parte, ele deve mostrar que aquela decisão não se enquadra naquele fundamento que se foi, ou aquela jurisprudência, ou aquela súmula que se foi ventilado pela parte. Ou seja, também não se pode decretar com base e contraditório àquela decisão dos tribunais superiores. Tranquilo? O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem.
É justamente aqui, ó, que é o posicionamento do professor Guilherme Madeira, que ele diz o seguinte: ó, se, por exemplo, já existir uma medida, vamos supor que já existia uma representação, um requerimento do delegado, né? E a parte, o investigado, ele descumpre, né? Ele descumpre. Aí, nesse caso, o juiz de ofício já poderia decretar, porque já existia uma decretação. Então, de fato, a gente vê que não está agindo de ofício, né? Porque não já está ouvindo de ofício. Porque já existia, o judiciário já tinha sido provocado para se debruçar sobre aquele caso concreto. Tranquilo? Parágrafo único do 316 vai dizer: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Cuidado com isso aqui. Esse prazo de 90 dias, ele está sendo muito cobrado nas questões. Por que 90 dias? Mediante decisão fundamentada de ofício. Cuidado que aqui levantou vozes no sentido de dizer o seguinte, ó, passou 90 dias, e o juiz não revisou, né, a necessidade da manutenção da prisão, passou-se 90 dias, o juiz não, deverá ser posto o réu em liberdade, né? E a decisão judicial do STJ, a decisão do STJ foi em sentido contrário. Por que foi em sentido contrário? Porque o STJ entendeu o seguinte, ó, não é o fato por si só que vai passar-se esse prazo de 90 dias e a prisão vai se tornar ilegal, não. Não é só por isso, não. Por quê? Porque eu tenho que provocar o juiz que decretou, porque às vezes, ó, a prisão preventiva é decretada no juiz de piso, na primeira instância. O processo vai ter no recurso e sobe, tá? No âmbito do TJ, do Tribunal de Justiça, ou do STJ. E aí passou-se 90 dias. E o juiz que decretou, é a obrigação dele enfrentar novamente os fatos, né? Ele vai enfrentar os fatos e ver se ainda é necessário manter aquele sujeito no cárcere, né? Se é preciso a manutenção da prisão preventiva. Mas se ele não fizer em 90 dias, se ele não revisar, né, esse processo em 90 dias, não é o fato de ter passado o decurso do tempo, né, de 90 dias, não só por isso é que se já vai dar o direito do réu responder o processo em liberdade. Ou seja, o juiz deve ser instado a se pronunciar novamente sobre a necessidade da manutenção. Beleza? Essa foi a decisão do STJ. Não sei se eu coloquei o julgado aqui nos slides, mas vamos ver. Aqui o julgado. Não é esse julgado, não. Mas provavelmente eu tenha colocado ele mais à frente, no slide mais à frente. Então, mas esse julgado vai dizer a prisão cautelar e a evasão do distrito da culpa. A mera evasão do distrito da culpa, né? A mera evasão do distrito da culpa. Vamos analisar esse julgado com cuidado. Seja para evitar a configuração do estado de flagrância, seja ainda para questionar a legalidade ou a validade da prisão, da decisão cautelar, não basta só por si para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade do indiciado e do réu. O que é que acontece? Às vezes, né, o sujeito cometeu o crime e ele foge, né? Ele foge do distrito da culpa para questionar, né, aquele. Primeiro, para não ser pego em flagrante, né? A gente sabe que a prisão em flagrante, ela pode ser a prisão em flagrante. O sujeito cometeu o crime e ele fuge ali, né, para evitar que seja capturado em flagrante. O fato dele fugir para evitar a prisão em flagrante, por si só, não seja a decretação da sua prisão, não. Cuidado com isso. Porque eu tenho que fundamentar lá naqueles requisitos do 312, né, e a admissibilidade do 313, os pressupostos de admissibilidade. Tranquilo? Por quê? Porque a decisão aqui é uma decisão já um pouco antiga, né, de 2007, mas o STF, a segunda turma do STF, vai dizer o seguinte, ó, por si só, o fato dele ter fugido para evitar de ser preso em flagrante não vai caracterizar a decretação da sua prisão preventiva, não. Beleza? Isso aí
Da mesma forma, é o sujeito que foge para atacar a prisão preventiva. Então, ele tem